Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e nessa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reabilitação de joelho e mercado de trabalho, né? Como o fisioterapeuta deve se posicionar frente a esse mercado, tá? Live bem legal, um tema que foge um pouco aí do técnico científico, tá? Vou fixar aqui o tema da nossa live e vou estar enviando para alguns colegas para que a gente possa fazer com que essa informação chegue para mais e mais pessoas, tá? E te convido a fazer o mesmo, envia aí para 2, 3 colegas, né, de profissão, colegas fisioterapeutas, para que tudo que a gente falar aqui possa atingir, né, mais e mais e mais e mais pessoas. Tá? Lembrando que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do posicionamento, né, frente ao mercado de trabalho, né, do fisioterapeuta em relação à reabilitação de joelho, tá? Um tema bem interessante, né, que vai te ajudar, você que é fisioterapeuta, você que é estudante, que está aí próximo, né, de sair da faculdade, a se posicionar frente a esse mercado de trabalho. A gente sabe muito bem, pessoal, né, que atualmente uma das articulações que tem uma maior prevalência, né, dentro de um consultório de fisioterapia, né, dentro de uma clínica de fisioterapia, são as lesões, disfunções, afecções de joelho. A gente sabe muito bem disso, né? Aqui na clínica a gente tem como a demanda maior, né, pacientes com lesões, disfunções, né, e pacientes pós-operados de joelho. Então perceba que hoje em dia, né, é um grande nicho, né, e um nicho que, na grande maioria dos casos, a pessoa ela deixou de fazer alguma coisa, né, devido a essa questão da dor no joelho, né? Ela deixou de brincar com o filho, ela deixou de praticar uma atividade física, ela se limita no dia a dia, ela não realiza mais certas atividades, né? Ou quando realiza com dor, realiza com dificuldade, e a gente precisa disponibilizar de um tratamento, né, específico, de um tratamento direcionado para esses pacientes. Afinal, viver com dor, né, não é bom. A gente sabe que o paciente que ele vive com dor, o paciente que ele tem dor durante o dia a dia, o paciente que tem dor, né, durante as atividades, né, parece que a coisa não gira para ele, que as coisas não acontecem. Então a gente precisa basicamente ofertar essa questão, né, de um tratamento específico e especializado na questão das disfunções de joelho, né? E é muito importante a gente falar um pouquinho, né, sobre essa questão da prevalência, né, né, e tudo mais, né? Vários canais de informação trazem que a grande parcela da população brasileira, né, se não sente, ainda irá sentir, né, alguma dor ou incômodo no joelho. E qual é a principal causa, né, quando a gente fala de dor no joelho? A gente sabe muito bem que a principal causa está atrelada à questão da capacidade e demanda. O que seria capacidade e demanda, né? O paciente ele tem uma capacidade física, né, e ele se expõe a uma demanda. O que seria essa demanda? Uma certa atividade física, né, alguma atividade no dia a dia, alguma atividade laboral, né? Isso seria a demanda. Então, quando o paciente ele se expõe, né, a uma demanda, o que vai valer é a regra da capacidade e demanda. Então, para o nosso corpo só existem dois caminhos, né? Ou ele, né, dá de cara com aquela demanda, né, e ele absorve, se adapta e fica mais forte, ou o corpo ele vai ser exposto àquela demanda, ele não vai ter capacidade física o suficiente para absorver e vai gerar sobrecarga. Ou seja, qual é o sinônimo de sobrecarga? Dor, tá? Dor. E a partir do momento que o paciente tem dor, ele vai procurar alguma coisa para resolver o problema dele. Esse paciente ele vai procurar alguma coisa, algum tratamento, algum método, alguém para resolver o problema dele. E a gente sabe muito bem que, né, em alguns casos, né, logo de cara o paciente ele não procura o fisioterapeuta. E muito disso se deve, né, por falha do próprio fisioterapeuta. Porque o paciente ele não tem obrigação de saber tudo.
O paciente ele não tem a obrigação de saber que quando ele sente uma dor no joelho, o profissional que pode ajudá-lo é o fisioterapeuta, né? Isso é o nosso dever, né? Expor essa informação para a sociedade, né? Expor da seguinte forma, que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato e que pode atender, pode avaliar esse paciente, né, no primeiro contato, quando esse paciente apresenta uma lesão, disfunção ou algum tipo, né, algum tipo de lesão ou dor no joelho, tá? Então, a partir do momento que você expõe isso dentro de sua rede social, por exemplo, que é o método, né, mais simples e mais acessível para que todo mundo consiga dispor de informações frente ao seu trabalho, frente à sua atuação, a partir do momento que você consegue se expor e as pessoas vão vendo, vão absorvendo, vão entendendo, concordam, discordam, e aí você vai, explica, e aí a pessoa para, raciocina, reflete. Então, quando a pessoa ela vai criando, né, um senso crítico, um conhecimento frente a esse tema, pode ter certeza que ou quando ela sentir alguma dor, ou quando ela tiver alguma lesão, ou quando ela conhecer, ou quando alguém, né, do ciclo dela precisar, ela vai te indicar. E aí é que entra, né, o tema da nossa live de forma específica hoje, que é a questão da reabilitação de joelho versus mercado de trabalho, né? A gente sabe muito bem que a grande parcela, né, das pessoas, uma grande parcela das pessoas, né, se não sente, já sentiu ou irão sentir, né, dores no joelho, né, devido a aumento de demanda, devido à atividade física, devido à questão do sedentarismo e consequente estar se expondo a uma atividade física. Então tudo isso predispõe esse paciente à dor, né? E qual é o primeiro ponto que o fisioterapeuta ele tem que se atentar quando a gente relaciona reabilitação de joelho e mercado de trabalho? A primeira coisa, né, que você tem que se atentar é em relação ao posicionamento. Para o paciente ele saber que a fisioterapia pode ajudá-lo de alguma forma, ele precisa ver algum fisioterapeuta falando sobre, ou ele precisa conhecer alguém que viu algum fisioterapeuta falando sobre aquele tema, sobre aquela lesão, sobre aquele problema que ele tem, tá? Isso é fato. Então, o primeiro ponto é a questão do posicionamento. Não tem como você atender uma pessoa que até então você não conhece pessoalmente. Fala, Renanzinho, grande abraço, meu irmão. Não tem como você atender uma pessoa que você não conhece pessoalmente sem que ela tenha contato ali, né, com informações referentes ao seu trabalho. E como eu já falei anteriormente, qual é o ponto, né, que faz com que o ponto mais simples, o ponto mais acessível, vamos dizer assim, que todo mundo pode fazer, se você é fisioterapeuta já formado, recém-formado, né, tá saindo da faculdade, você já precisa se atentar a isso. Uma forma que todo mundo consegue expor a sua mensagem, né, falar um pouco do seu trabalho, né, ingressar na questão do mercado de trabalho em relação à rede social. Então, a partir do momento que você tem uma rede social e você não tem, né, nada falando sobre reabilitação de joelho, sobre lesão de joelho, sobre tratamento de joelho, você não pode cobrar, né, da sociedade, você não pode cobrar que as pessoas não te procuram. Você não pode reclamar, porque os pacientes não me procuram, os pacientes não entram em contato, eu sou fisioterapeuta, mas as pessoas não me procuram, né? Então, se você não se posiciona como tal, você não pode esperar que as pessoas entrem em contato com você, que as pessoas te procurem, entendeu? Então, algo muito importante e é o primeiro passo, tá? É o primeiro passo para você se inserir no mercado de trabalho, é a questão do posicionamento, tá? É a questão do posicionamento através de posts, de stories, através da rede social, né? Falação, grande abraço, meu irmão. Tô te aguardando aqui pra gente resolver essa questão aí do joelho, grande Gleidson. Show de bola, vamos lá. Breve estamos aí nas páginas da Auge. E em relação, então, retomando aqui o raciocínio. Primeiro ponto, pessoal, posicionamento.
né? Qual é a forma que a gente consegue se posicionar de forma simples e fácil e clara? É a questão da rede social, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, deixa só carregar aqui, deixa eu virar aqui a câmera e vou estar mostrando para vocês uma questão aqui, ó. Perceba aqui, ó, esse slide, deixa eu só chegar um pouquinho mais perto aqui, assim, a gente vai improvisando e dá tudo certo. Esse slide aqui, ó, perceba que esse vídeo foi um vídeo que eu postei na minha rede social, né, com o tema: essa pode ser a causa da sua dor no joelho. Então, a partir do momento que o paciente ele identifica, ele vê esse vídeo aqui, ó, essa pode ser a causa da sua dor no joelho. A gente sabe muito bem que muitas pessoas, né, que já passaram, né, que têm um quadro de dor no joelho, a grande maioria já tentaram diversos tratamentos sem sucesso. Então, quando o paciente ele vê um vídeo com a headline dessa aqui, ó, essa pode ser a causa da sua dor no joelho, ele vai clicar. E a partir do momento que ele clica, que você chama a atenção dele através de uma headline, de uma frase dessa, ele clica e ele identifica, ele vê aquilo ali, né, e identifica você como uma pessoa com autoridade para tratar o problema dele, pode ter certeza que ele vai entrar em contato com você, ou para pedir informação, né, ou para tirar alguma dúvida, ou até mesmo para marcar uma consulta com você, tá? Então, esse vídeo aqui, 4.276 pessoas clicaram e assistiram esse pequeno vídeo, um videozinho simples que eu fiz no meu outro consultório que eu atendia, né? Coloquei só a câmera do celular no tripé e 4.276 pessoas tiveram acesso a esse vídeo, assistiram, clicaram nesse vídeo, consumiram esse conteúdo, tá? Então, de 4.276 pessoas, né, pelo menos uma pode virar o seu cliente, né, e render um excelente case para você. Vários outros clientes podem vir através dessa pessoa, tá? Então perceba que o posicionamento simples e fácil na rede social pode atrair um número satisfatório de pessoas, né, para a sua página e fazer com que a sua mensagem seja levada para mais e mais pessoas, e através disso a chance de você converter mais e mais pessoas, trazer mais e mais pessoas para a sua clínica, para o seu consultório, né, para o seu serviço de atendimento a domicílio é maior ainda. Esse outro vídeo aqui, pessoal, ele traz a headline: o que não te contaram sobre dor no joelho, né? O que é que o paciente pensa quando vê isso aqui? O paciente que sente dor no joelho, o que é que ele pensa quando vê isso aqui, né? Ele pensa que, pô, eu tenho dor no joelho, já tomei remédio, já tomei medicamento injetável, já fiz academia, já fiz várias coisas, pilates, e não tive o meu caso resolvido, né? E aí vem um cara, posta um vídeo com o título: que não te contaram sobre dor no joelho. Vou clicar aqui para ver o que é que esse cara tem de tão importante, de tão novo sobre dor no joelho que ninguém nunca me contou. E aí ele vai e clica, né? Porque essa headline, essa frase expressa o que a gente chama de gatilho da curiosidade, tá? A gente desperta a curiosidade no nosso paciente. Então, se você desperta a curiosidade, chama a atenção dele, clica, e você traz um conteúdo simples, fácil, rápido, de fácil entendimento, de fácil absorção, ele vai ser impactado e ele pode virar o seu cliente, tá? Ele pode vir a marcar uma consulta com você. Então, esse videozinho de 1 minuto no máximo, né? De 1 minuto e pouco, 50 segundos, rendeu 1.923 visualizações, né? Então você pode, né, quando terminar essa live, se você está assistindo ao vivo ou se você está assistindo ela gravada, você pode, quando terminar essa live, ir lá no meu perfil, né, olhar os vídeos e ver basicamente como é que a gente faz esse trabalho aqui. Primeiro pilar, posicionamento, pessoal. A gente está falando um pouquinho sobre a relação de reabilitação de joelho e mercado de trabalho. O outro ponto aqui, ó, esse outro vídeo, né, foi um vídeo um pouquinho mais longo, de 1 minuto e meio, 1 minuto e 50, se eu não me engano, onde eu falei um pouquinho, né, sobre como é que funcionava o nosso serviço de reabilitação de joelho, como é que funcionava desde a parte da avaliação até a alta do paciente, onde eu expliquei todo o processo, né, de tratamento, todo o nosso processo, né, que a gente realiza com o paciente.
com o paciente que tem dor, lesão, né? O paciente pós-operado de joelho. 1.328 pessoas também clicaram e assistiram esse vídeo, né? Então olha só, né? Se a gente for somar aqui, ó, isso aqui vai dar em média mais de 7.000 pessoas, né, que tiveram acesso a esses conteúdos, tá? Então, pessoal, qual é a mensagem que eu quero que vocês gravem aí, que eu quero que vocês absorvam? É que o mercado de trabalho está aí, as pessoas também estão aí, as pessoas têm demandas, têm dores, têm problemas e precisam que esses problemas sejam resolvidos. Porque uma pessoa que tem dor, uma pessoa que está ali, né, com o joelho incomodando, né, a pessoa que trabalha no escritório, vamos fugir um pouquinho do nicho atleta, né, que quando a gente fala de atleta, muita gente, isso aí pode espantar muita gente, porque a pessoa fala assim, mas na minha cidade não tem atleta, mas com certeza na sua cidade tem pessoas que trabalham em escritório e à noite fazem crossfit ou academia, tá? Então, a partir do momento que a pessoa trabalha o dia todo no escritório e toda vez que ela levanta da cadeira, ela sente dor no joelho, toda vez que ela sobe e desce escadas, né, o escritório dela fica lá no terceiro andar e não tem elevador, tá? Ela sobe todo dia, desce sentindo aquela dor chata, chega de noite o joelho doendo, né? Em alguns casos até inchado devido à sobrecarga do dia a dia, tá? E aí tem dia que o paciente ele não vai pro crossfit, tem dia que vai com dor, se limita, toma medicamento e tudo isso gera um grau de irritabilidade nos pacientes. Então ele precisa de alguém que resolva o problema dele. Então essa pessoa é você. Você, fisioterapeuta, você recém-formado, pode resolver e ajudar esse paciente, tá? Porque a gente sabe muito bem que a dor, ela pode extrapolar um grau, né, do que a gente chama aí, né, do fator biopsicossocial, né? A dor, ela pode afetar também o lado psicológico desse paciente. Ela pode gerar ansiedade, pode gerar tristeza, pode até, em alguns casos, a questão da depressão, porque tira do paciente o que ele mais gosta, tira do paciente aquela atividade que dá mais prazer para ele. Então é muito importante a gente ter isso em mente, a gente saber identificar esses pontos, né? Saber identificar que, primeiramente, a gente precisa se posicionar para que o paciente ele tenha acesso à questão, né, de um bom tratamento, que ele tenha acesso a algo que vai resolver o problema dele, tá? E é muito importante a gente salientar, né, o segundo pilar, que é a questão da busca de conhecimento, da busca do conhecimento, da busca da informação, tá? É muito importante. Eu tenho acesso a uma gama, a uma quantidade legal, né, de fisioterapeutas, colegas de todo o Brasil, alunos, enfim. E infelizmente a gente ainda encontra pessoas que não buscam se atualizar. A gente ainda encontra pessoas que ficam ali perguntando, porém não se atualizam, não buscam ler um artigo, não buscam estudar, não buscam fazer um curso, não buscam investir. Pessoal, quando a gente fala em curso, né, o curso ele existe para gerar, né, uma atualização para aquele profissional, para aquele estudante. Então, independente se você é estudante, se você é recém-formado, né, se você já é profissional aí há alguns anos, é muito importante você ter isso em mente, que você precisa se atualizar. Os seus pacientes precisam disso, os seus pacientes precisam que você invista em você, porque a partir do momento que você investe em você, você vai conseguir, né, disponibilizar do resultado para aquele paciente. Você vai resolver o problema do paciente. E o paciente ele quer isso, pessoal. O paciente de hoje em dia ele não está muito preocupado quanto é. Ele não está muito preocupado, quanto é que seria e tudo mais. Que eu vou fazer lá com um fulano de tal, que é mais... Não, o paciente quer saber se você vai resolver ou não vai resolver o problema dele. É claro que tem casos que às vezes pesa para uma pessoa, para outra, mas enfim, isso é coisa do mercado, isso é coisa do mercado de trabalho, isso é coisa do comércio, tá? Quem trabalha, quem disponibiliza de um serviço vai encontrar isso no dia a dia, isso é normal, tá? Mas o que a gente não pode
esquecer, que a gente não pode deixar de falar, é justamente essa questão, né, que o paciente ele quer ter o problema dele resolvido. E qual é a forma de você resolver mais e mais casos? Tá? É você justamente se atualizando, é você tendo acesso a pessoas, a mentorias, a cursos com pessoas que são referência, que vivenciam aquilo ali no dia a dia, que já acertaram, que erraram, que aprenderam com os erros, adaptaram, evoluíram, né? Colocaram aquilo ali dentro de um método para que você consiga disponibilizar para o seu paciente um resultado, né? A gente vive atualmente, na era da experiência, tá? Então a gente não pode simplesmente parar e formei hoje. A gente não pode parar de fazer tudo, tá? A gente precisa estar sempre subindo ali a escadinha, né, do conhecimento, vamos dizer assim, a escadinha da busca do conhecimento. Então esse é o grande divisor de águas quando a gente fala em reabilitação e mercado de trabalho, né? Não adianta nada você fazer um bom marketing, você postar conteúdo, o seu conteúdo ser legal, o seu conteúdo ser atrativo, trazer paciente para o seu consultório, para a sua clínica, para o seu serviço home care. E quando você tem acesso a esse paciente, o paciente marca com você, fecha um programa de tratamento com você, você não resolve o problema dele, né? Isso não adianta nada. Então vai chegar uma hora, né, que você vai estar ali, ó, fazendo, não vai dar resultado e as pessoas não vão vir mais, né? Porque o que as pessoas querem, né, no final de tudo é o resultado, é a questão, né, de você alterar a referência. O que seria alterar a referência? É você, por exemplo, vamos lá, o paciente fala assim, ó, eu antigamente, antes de sentir essa dor, eu conseguia passar meu dia todo, fazer todas as atividades sem sentir dor nenhuma. E hoje, toda vez que eu levanto da cadeira, eu sinto dor. Toda vez que eu vou ao banheiro, né, que eu sento, levanto do vaso sanitário, eu sinto dor. Toda vez que eu levanto, sento no sofá, eu sinto dor. Toda vez que eu subo desses escadas, eu sinto dor. Toda vez que eu vou dirigir, que eu aperto a embreagem do carro, eu sinto dor. Olha só quantas atividades simples esse paciente sente dor. E isso vai gerando frustração. O paciente muitas vezes vai deixando de fazer coisas simples, né? Ele vai terceirizando isso vai mudando, né? Isso vai mexendo com a vida dele, com o dia a dia dele, com a família dele. Então perceba que uma pequena coisa que você pode resolver de forma simples e rápida, tendo conhecimento específico e direcionado, você pode ajudar esse paciente e esse paciente ser um multiplicador do seu trabalho, ser um multiplicador do seu serviço. Isso é muito importante, tá? Porque no final das contas, quem vai multiplicar o seu serviço de forma positiva é o seu paciente. É o paciente que chegou na sua clínica, confiou no seu trabalho, né? Parou, está investindo o tempo dele, está investindo o dinheiro dele naquele serviço e você disponibilizando do resultado que ele almeja, ele vai ser um multiplicador do seu trabalho, ele vai ser um multiplicador do seu resultado, multiplicador da sua conduta. Tudo bem? E a gente também, né? Então, quais foram os pilares que a gente falou até agora? O primeiro foi a questão do posicionamento, muito importante, pessoal. É você se posicionar, né? Seja na rede social, né? Em algum outro meio de comunicação, né? Mas antes de se posicionar, a gente não pode esquecer da questão, né, do conhecimento. A gente precisa ter conhecimento específico, a gente precisa ter conhecimento direcionado e específico para resolver o problema daquele paciente. A gente não pode, de forma alguma, chegar e negligenciar esse conhecimento. Não é só o paciente chegando. O que vai fazer com que a sua agenda aumente, com que você se firme no mercado de trabalho, são os resultados que você dá. São os resultados que você oferece aos seus pacientes. Então, se você é um profissional que só está buscando marketing e não está buscando disponibilizar de resultados para o seu paciente, vai chegar uma hora que
possa ser que esse fluxo diminua, tá? Então você precisa estar sempre buscando trazer informação e proporcionar o resultado para o paciente. Quando a gente fala dessa questão de proporcionar o resultado, né, tem muita gente que acredita que resultado é coisa rápida. Em alguns casos sim, em outros não, né? Depende muito do caso, vai depender muito do caso do paciente, do que o paciente tem, do que o paciente apresenta, né? Vai depender de um monte de coisa, pessoal, né? Porém, se você identifica, se você avalia esse paciente, você percebe que o tratamento dele é um tratamento mais de longo prazo, que ele vai ter um resultado lá na frente, você precisa identificar isso, expor isso, explicar isso para o paciente. Isso é muito importante. A gente não pode, em hipótese alguma, tá sem expor essas questões para o paciente, tá? E a gente também não pode deixar de falar, né, no que a gente chama, né, de pirâmide, né? A gente traz uma pirâmide aí com alguns fatores frente à reabilitação de joelho. Eu vou virar aqui agora mais uma vez, tá? Para a gente interagir frente a essa questão. A gente tem aqui, ó, essa pirâmide, onde lá no topo da pirâmide a gente tem a palavra experiência circulada, tá? Por que experiência? Lembra que eu falei lá no início da live que a gente vive na era da experiência. O que seria a era da experiência? As pessoas, os pacientes que chegam no nosso consultório, né, na grande maioria dos casos, são pacientes que já passaram por diversos tratamentos, que já passaram por diversas modalidades de tratamento, e são pacientes que eles buscam ter uma experiência mais positiva, buscam ter uma experiência mais assertiva frente ao tratamento, tá? A gente não pode nunca esquecer disso, né? Então são pacientes que querem ter uma boa experiência e consequentemente um resultado positivo. E o que é que está na base da pirâmide? O primeiro contato. Então, para você disponibilizar de uma boa experiência para o seu paciente, você tem que focar na questão do primeiro contato, tá? O que seria esse primeiro contato? Quando o paciente, o nome mesmo já fala, né? Quando o paciente ele entra em contato com você, seja por ligação, seja pelo WhatsApp, né? Você precisa disponibilizar, né, de uma experiência para o paciente logo naquele momento. Como é que você disponibiliza, né? Se liga nesse insight aí, insight super poderoso, e é um insight que eu realizo diariamente aqui na minha clínica, a minha secretária realiza, né? Algo que a gente realiza diariamente aqui na clínica. Como é que você vai disponibilizar de uma boa experiência no WhatsApp para aquela pessoa que entrou em contato com você? Lembrando que, né, essa pessoa que entrou em contato com você, ela pode ou não fechar, né, marcar uma consulta com você. Isso aí vai depender muito de alguns fatores, né? O primeiro fator é a questão da informação. A partir do momento que o paciente entra em contato, na grande maioria dos casos, o paciente ele pergunta o preço, quanto é a fisioterapia. Nunca diga o preço logo de cara. Você precisa explicar para o paciente como o seu trabalho vai ajudá-lo naquele problema que ele tem. E para você falar isso, você precisa entender qual é o problema dele. Você precisa perguntar, né, qual é o seu problema, para que a gente possa te explicar, né, como o nosso trabalho vai te ajudar de forma mais específica. Então você precisa expor, né, como é o seu trabalho. Simples, você vai falar para ele como é o seu trabalho, como é que funciona o seu atendimento e como a sua linha de trabalho vai ajudá-lo a resolver aquele problema no joelho, né? Por exemplo, o paciente fala que sente dor na região da frente do joelho, uma dor anterior no joelho quando sobe dessas escadas. Então o que é que você vai falar? Seu João, nosso trabalho é um trabalho direcionado, né? Um trabalho especializado, onde primeiro a gente vai realizar uma avaliação específica para identificar qual é a causa da sua dor, tá? E a partir disso a gente vai iniciar todo o trabalho de manejo de sintomas, que é onde a gente vai buscar uma estratégia biomecânica, né, que a gente vai conseguir diminuir ou até mesmo zerar a sua dor no dia a dia, porque o paciente que sente dor no dia a dia, ele não evolui no tratamento, né? Então você já vai falando isso no momento do primeiro contato, e aí ele vai falar, pô, esse cara é diferenciado,
né? Porque eu já liguei para 5 clínicas de fisioterapia e ninguém nunca me falou isso, né? Ninguém nunca me falou isso, nem na avaliação, quanto mais aqui no WhatsApp. Percebe? Então isso faz sentido para você? Então essa abordagem do primeiro contato, consequentemente você vai gerar autoridade e disponibilizar de uma boa experiência para o paciente. Isso vai fazer toda a diferença para que o paciente ele marque uma consulta com você. O outro ponto é a questão da avaliação clínica, né? Que é a famosa avaliação. Então o paciente ele vai chegar para você, passou do primeiro contato, ele marcou a avaliação. Então a partir do momento que ele chega na sua clínica, né, que ele vai, né, que ele entra no teu consultório, você precisa realizar uma avaliação assertiva e sempre explicando para o paciente o passo a passo, o que é que você está fazendo, o que é que vocês vão fazer na avaliação, o que é que significa aquele teste, o que é que aquele teste quer dizer, se deu positivo, se deu negativo, o que seria um teste positivo, o que seria um teste negativo, qual é o prognóstico, quanto tempo é que esse paciente vai ficar bom, é grave, não é, vou precisar operar, não vou operar. Então a gente precisa ter todo esse arcabouço de informação para que a gente possa tirar todas as dúvidas do nosso paciente logo na avaliação. Eu costumo falar que o paciente ele não pode sair da avaliação com dúvida. O paciente ele tem que vir para a avaliação e sair da avaliação sabendo explicar aquele problema dele para qualquer pessoa. E aí é que entra a expertise do bom profissional. Tá? O profissional ele precisa explicar as coisas de forma clara, assertiva, embasada e de forma simples, para que a pessoa entenda e ela consiga absorver aquilo. E por que eu falo isso, né? Porque a partir do momento que o paciente ele entende o que ele tem, ele vai aderir melhor às suas orientações. Então, se ele entende, né, o porquê que ele tem uma condropatia patelar, o que é condropatia patelar, qual é o tratamento adequado para a condropatia patelar, ele vai saber que ele precisa utilizar a joelheira durante o dia, porque se ele não usar, ele pode sentir dor e a dor vai gerar inibição, né? Vai predispor o quadríceps a um quadro de inibição, e esse quadro de inibição impede a evolução no ganho de força, que é o principal pilar do tratamento, tá? Então, se ele entende o que ele tem, ele vai entender o porquê que ele tem que usar a joelheira. Se ele não entende, por que ele vai estar usando a joelheira? Né? É porque aquilo vai dar um suporte, porque aquilo vai proteger. Ele não vai usar, ele vai procrastinar, ele vai usar ali nos primeiros dias tal, mas vai chegar uma hora que ele vai tirar, que ele vai esquecer, que ele vai deixando de usar, que ele vai deixando lá no canto, e o seu tratamento não anda. Por quê? Porque você não gerou valor, que você não se preocupou em disponibilizar de uma boa experiência no momento da avaliação clínica, né? E tudo isso aqui, o que está no topo da pirâmide? Olha só, informação e orientação, que é tudo isso que a gente já falou aqui de uma forma sucinta, tá? Orientação e informação. Os nossos pacientes, eles precisam de informação. Então, a partir do momento que o paciente ele tem informação, que ele tem orientação, ele vai aderir melhor ao tratamento. Se o paciente ele adere melhor ao tratamento, ele evolui. Se o paciente ele evolui, ele vai viver mais feliz, ele vai viver mais satisfeito e ele vai ser um multiplicador do teu trabalho, né? Isso é muito forte, pessoal. Quando a gente fala do paciente ser um multiplicador do seu trabalho, isso é muito forte, porque na grande maioria dos casos quem vai multiplicar o seu trabalho é o paciente, para que você possa disponibilizar de toda essa experiência para outras e outras e outras pessoas. Então, para você disponibilizar de uma boa experiência nesses pilares, né, para 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, primeiro você precisa fazer tudo isso para uma pessoa. Isso é muito importante, tá? Deixa eu virar a câmera aqui. Isso é muito importante. Então, antes de você querer, né, ter 50 pacientes, 20 pacientes, você tem que atender uma pessoa. Você tem que gerar valor para uma pessoa e transformar positivamente a vida daquela pessoa, para que ela possa ser
um ativo multiplicador aí do seu trabalho, tá? E o último pilar é a questão da reabilitação, que a gente já falou aqui, né? A importância do fisioterapeuta ele ter conhecimento específico frente à questão da lesão, da disfunção, da dor no joelho, tá? Não adianta nada ele ter toda aquela captação, ter toda aquela questão do marketing, mas não ter o conhecimento adequado para disponibilizar, né, de uma boa reabilitação, de uma boa experiência para o paciente, tá? Isso é muito importante mesmo, e é basicamente esses 3 pilares que você tem que ter em mente, né, para disponibilizar de um excelente serviço, né, e ingressar e permanecer firme aí no mercado de trabalho, né, quando a gente fala em relação à reabilitação de joelho versus mercado de trabalho. Tudo bem? Então, quais foram os pontos que a gente falou aqui hoje? O primeiro, a questão do posicionamento. Você precisa se posicionar para que as pessoas possam te identificar, né, como um profissional capacitado e autoridade para resolver o problema delas. As pessoas querem o problema resolvido. As pessoas não estão muito mais ligadas a preço e tal. As pessoas querem valor. O que é valor? É como é que o seu trabalho pode ajudar aquele paciente, pode ajudar aquela pessoa, tá? O segundo ponto é a questão da atualização, pessoal. O profissional ele precisa se atualizar, ele precisa investir em conhecimento específico, em aprender com quem já tem mais tempo de atendimento, aprender com pessoas que têm insights, se conectar com pessoas que vivenciam aquelas situações diariamente, se conectar com pessoas que são autoridade na questão de reabilitação do joelho. Isso é muito importante. Então não adianta nada, né, você se isolar na sua bolha e não buscar conhecimento, não buscar network. A gente precisa fazer isso. E o terceiro ponto é a questão da pirâmide, que a gente mostrou aqui, né, com base na experiência do paciente. Então você vai focar sempre na experiência, no primeiro contato, na avaliação específica, tudo isso com o intuito trazendo um arcabouço aí de informação e orientação específica para que você possa também fazer com que o paciente ele participe de forma ativa do tratamento de todo o processo de reabilitação. Se você pegar esses 3 pilares que eu ensinei aqui nessa live de hoje e colocar em prática, eu tenho certeza, né, que a sua atuação, que a visão, a percepção das pessoas frente ao seu trabalho vai aumentar e, consequentemente, você vai conseguir, né, fazer a diferença na vida de mais e mais pessoas. Tudo bem, pessoal? Ficamos aqui, finalizamos mais uma live e na quinta-feira voltaremos aqui, né, para a gente estar batendo um papo, trazendo um conteúdo, algo bem legal frente à reabilitação de joelho. Grande abraço e excelente noite.